Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. Eu sou o professor Rafael Barbosa, para você que não me conhece. Antes de mais nada, desce o player aqui embaixo, deixa o seu joinha, aproveita, se inscreve no canal e se você puder, eu agradeço demais. Se você especialmente for meu aluno, não esquece encaminhar esse canal para outras pessoas que também precisam de ajuda em química e em ciências aí em geral, tá? Então a gente tá sempre falando sobre assuntos bem atuais aqui no nosso canal. E é por isso que eu tô aqui para ajudar vocês hoje. Então, sem mais delongas, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre as expressões químicas de concentração. Então, depois da vinheta, vem comigo. Seguinte, pessoal, hoje a gente vai falar também sobre algumas fórmulas bem interessantes, né? A gente vai falar sobre título, vamos falar sobre concentração molar, vamos falar sobre molaridade e por aí vai, tá? Então, olha só. Tio Rafas, o que é título em ppm? Título em ppm é uma relação em uma parte do soluto por 1 milhão de partes da solução. A gente usa essa denominação em título quando a gente quer fazer soluções muito diluídas. Então, soluções muito diluídas a gente acaba tendo essa característica, né, de utilizar ppm. Então, ppm é partes por milhão. Então, por exemplo, se eu tiver uma solução de 6 ppm em massa, significa dizer que a cada 1 milhão de partes, ou seja, 1 milhão de gramas da solução, eu tenho 6 gramas do soluto. Então, ppm nada mais é do que 1 sobre 10 elevado a 6. Para quem não lembra, 10 elevado a 6 está diretamente ligado a 1 milhão. Então 10 a sexta é 1 milhão. Então quando a gente usa título em ppm, a gente pode simplificar o cálculo de ppm dessa forma, onde você vai utilizar concentração em ppm é igual a massa do soluto, né? Se você não sabe por que esse 1zinho é de soluto, volta na nossa aula de parte 1 e vê como é que a gente denomina, né? Como é que a gente utiliza os índices para soluto. Sobre a massa da solução vezes 10 elevado a 6, porque é partes por milhão. Obviamente eu preciso te dizer, né, te dar um exemplo de como é que isso acontece. Então olha só, sabendo que a água potável é uma solução que não pode conter mais de 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. Lembre de um detalhe, a gente sempre usa para números pequenos na química notação científica, então não esquece de revisar isso na matemática, tá? Por cada grama de água, qual seria o limite máximo permitido de mercúrio na água potável em ppm? Então olha só que legal. A gente sabe que a massa de mercúrio, deixa eu trocar aqui a cor da caneta, né, para ficar mais fácil, é de 5 vezes 10 a menos 4 miligramas. Se eu quiser transformar isso para gramas, né, obviamente eu vou multiplicar por 10 a menos 3, porque eu vou dividir por 1000, né? Lembrando, multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 10 a menos 3. Então eu tenho aqui 5 vezes 10 a menos 7 gramas. Então 5 vezes 10 a menos 7 gramas está para 1 grama de água. Em 10 a sexta, lembrando que é partes por milhão, a gente vai ter 0,5 gramas ou 0,5 ppm. Caso você queira fazer daquela forma que eu demonstrei antes, utilizando a fórmula, você pode utilizar o seguinte: 5 vezes 10 a menos 7 gramas, dividido pela massa da solução, né, que no caso é 1 grama, vezes 10 a sexta vai dar justamente 0,5, ok? Então a interpretação desse dado é que em 10 a sexta gramas da solução, ou seja, em 1 milhão de gramas da solução, nós temos 0,5 gramas de mercúrio, ok? Algumas observações elas são importantes. A gente pode tanto trabalhar em ppm, que é partes por milhão, ou a gente pode trabalhar em ppb, que é partes por bilhão. Então essa relação de ppm e ppb depende muito de como a questão te traz isso e de como você pode trabalhar essas unidades. Lembrando, partes por bilhão é muito mais complicado de você ver em algum tipo de questão. Na maioria das vezes a gente sempre fala em partes por milhão, porque é a maneira mais simples de você conseguir representar todos esses cálculos de soluções, tá certo? E aí existe uma relação matemática entre concentração comum, densidade e título, tá bom? Essa relação matemática é uma relação muito interessante, por quê? Porque otimiza demais os seus cálculos. Muitas vezes, diante de uma relação que é necessário que você calcule a densidade ou até mesmo a concentração, você utilizando essa expressão matemática, você consequentemente vai conseguir dar uma otimizada bacana nos teus cálculos, tá? Então olha só, relacionando concentração comum em gramas por litro, densidade em gramas por ml, título, lembrando que aqui a gente não usa o valor em porcentagem, e a gente multiplicando por 1000,
essa relação pode ser feita. Por que tem que ser assim, tio? Muito simples, meus amores. Porque aqui está em grama por ml. Então eu não posso trabalhar em grama por ml aqui e gramas por litro aqui. Então para a gente deixar todo mundo em um fator comum, em uma unidade comum, a gente multiplica por 1000. Agora, se você tiver a densidade em gramas por litro, aí você não precisa multiplicar por 1000. Então eu tenho que concentração comum é densidade vezes o título vezes vezes 1000. Ou então, se a densidade em gramas por litro, concentração é densidade vezes o título. Então olha só como é que vem um exemplo pra gente. Uma solução aquosa de cloreto de potássio tem concentração igual a 250 gramas por litro e densidade de 1,25 gramas por ml. Qual o título dessa solução? Ficou fácil, né? Então, concentração é densidade vezes título vezes 1000. A concentração é 250. A densidade é 1,25 vezes 1000, para a gente poder correlacionar a fórmula, vezes o título. Então, tudo isso, né? O 1,25 vezes 1000 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Eu tenho que o título é 0,2 ou 20%. Por que 20%, tio? Porque a gente pode multiplicar por 100 para colocar esse resultado expresso em porcentagem. Isso pode acontecer também, tá bem? E aí, a gente chega na principal, para mim, relação de concentração que a gente vê na química, tá? Que é a concentração molar, ou também chamada de molaridade. Existem duas formas de você representar a concentração molar. A concentração molar ela pode ser uma relação de número de mols do soluto sobre o volume da solução, ou você pode utilizar a massa molar do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução, tá certo? Então, muitas vezes você pode ver essa unidade de medida em alguns padrões. Então, mol vezes litro a menos 1, que é a mesma coisa que mol dividido por litro. Ou então você pode ver só um M maiúsculo, né, que a gente chama de molar ou molaridade, ok? Então, por exemplo, a sacarina é utilizada em adoçantes artificiais. Cada gota de certo adoçante contém 3,66 mg de sacarina. Foram adicionadas a um recipiente que contém café com leite, 50 gotas desse adoçante, totalizando um volume de 250 ml. Qual a concentração em mol por litro em relação à sacarina nesse café? Então, o primeiro passo é você definir a massa molecular, né, da minha sacarina. Então, eu tenho 7 carbonos, cada carbono pesa 12, então 7 vezes 12. Mais, tenho 5 hidrogênios, 4 hidrogênios aqui e 1 hidrogênio aqui. Então, cada hidrogênio pesa 1, 5 vezes 1. Mais o enxofre, que pesa 32, mais tenho 3 oxigênios, 3 oxigênios, então 32. Então 16 vezes 3, mais 14. Então tudo isso dá 183 gramas por mol. Uma gota tem 3,66 miligramas, então 50 gotas vai ter X. Em 50 gotas eu vou ter 0,183 gramas. Então concentração molar é massa sobre massa molar vezes o volume em litros. Como ele deu o volume aqui em ml, transformei para litros dividindo por 1000. Então eu tenho 0,183 dividido por 183 vezes 0,25. Então a concentração molar é 0,004. Qual é a interpretação desse valor? Que a cada litro da solução existem 0,004 mols de soluto. Pode aparecer para vocês também soluções em que você tem íons, tá certo? Nessas soluções que você tem íons, você deve levar em consideração o cálculo estequiométrico da formação desses íons. Então, por exemplo, aqui para cada molécula de sulfato de alumínio, a gente produz 2 moléculas de alumínio positivo, né, no caso de um cátion de alumínio, e 3 moléculas do íon sulfato. Então, para cada uma molécula dela, ou seja, uma concentração de 1 mol por litro, eu vou formando 2 mols por litro de alumínio e 3 mols por litro de íon sulfato. Lembrando, pessoal, que isso obedece a uma relação estequiométrica, ok? Você também pode relacionar, né, concentração comum com concentração molar. A relação se dá da seguinte forma: concentração comum é igual a massa molar vezes a molaridade, tá certo? Se você quiser a concentração molar, você passa esse termo dividindo, então você tem que concentração molar é a concentração comum dividido pela massa molar da substância em questão, ok? Então, por exemplo, uma solução aquosa de hidróxido de sódio, né? De hidróxido de sódio, de 0,15 mol por litro e densidade 2,5 gramas por ml, apresenta qual porcentagem em massa? Ele dá a massa molar aqui, né? 57 gramas por mol. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a relação para descobrir a minha concentração comum. Então, concentração comum, lá utilizando o título, não é?
título vezes densidade vezes 1000. Então eu tenho que o título vezes a densidade, que é 2,5 vezes 1000, é igual a massa molar, que é 57, vezes a molaridade. Então, fazendo aqui todas as operações matemáticas, eu tenho que título é 0,003, que multiplicando por 1000, né? Que multiplicando por 1000, aliás, por 100, perdão, para transformar em porcentagem, você vai ter aí 0,3%. Você pode também igualar essas duas relações matemáticas, né? Estabelecendo assim uma relação entre densidade, título e a concentração molar. Então você pode utilizar essa relação e ter da seguinte forma, que molaridade é densidade vezes o título vezes 1000 dividido por massa molar, ok? E aí nós chegamos na nossa última relação, né? Na verdade penúltima, ainda temos mais uma, que é a fração molar ou fração em quantidade de matéria. Essa relação, pessoal, é uma relação muito semelhante ao que acontece com o título. Só que ao invés de a gente trabalhar com massa e volume, a gente trabalha com o número de mols. E você pode calcular a fração molar tanto em função do soluto quanto em função do solvente. Então, fração molar do soluto é número de mols do soluto sobre número de mols total, enquanto fração molar do solvente é número de mols do solvente sobre número de mols total, ok? Lembrando que esse número de mols total é a soma do soluto mais a soma do número de mols do solvente. Essa relação, quando a gente soma, né, entre fração molar do soluto e fração molar do solvente, ela sempre dá 1. Por isso que a gente não precisa calcular, né, fazer aquele cálculo anterior para os dois. A gente faz apenas de 1, subtrai de 1 e dá tudo certo, beleza? A gente não precisa fazer essa relação entre massa molar de soluto, aliás, fração molar de soluto e fração molar de solvente duas vezes. A gente só faz uma mesmo que a gente consegue o resultado, tá? E por último, a molaridade, né, que é uma relação entre número de mols do soluto e a massa do solvente em quilos. A gente vai usar muito isso em propriedades coligativas, tá? Mas na maioria das soluções que nós conhecemos, essas características elas são idênticas. Então, tanto a molaridade quanto a molaridade, na maioria das vezes, elas são iguais, ok? Então, gente, muito obrigado por estarem comigo em mais uma aula. Espero que esse aprendizado para vocês tenha sido de grande importância. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você clicar, onde vai ter diversos resumos relacionados a todas as nossas aulas. Esses resumos eles vão sendo atualizados na nossa pasta do OneDrive todas as vezes que uma aula nova sair no canal. Eu estou tentando me organizar para trazer as lives para vocês ainda nesse semestre, né? Todas as quintas-feiras, que é o melhor dia da semana para mim, para a gente poder colocar essas lives em dias, tá? Se você tem interesse, desce o player aqui embaixo e entra no nosso grupo no Telegram, onde nesse grupo do Telegram eu vou poder interagir mais com vocês, além de postar os links dos vídeos novos que estão saindo, tá certo? Então aguardo vocês em um próximo vídeo, um beijo, um queijo e até a próxima.